Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Tiago Horta, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Ele também é especialista e investigador do Brasil em manipulação de resultados, membro do Comitê Olímpico Brasileiro, entre outras várias funções no domínio da integridade esportiva. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Olá, Ana Maria. Boa noite. Um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso. Vamos falar um pouquinho a respeito de como está, por exemplo, a questão da manipulação de resultados no futebol brasileiro hoje, Tiago, e nos outros esportes também, estatisticamente falando. Pois não. Ana Maria, essa questão da manipulação de resultados é uma preocupação bastante grande que nós temos hoje no meio esportivo no Brasil e também as autoridades públicas no âmbito criminal. A verdade é que, principalmente nos últimos anos, aí, no contexto da pandemia, né, durante e pós-pandemia, o problema se agravou muito também porque coincide com o crescimento também do interesse das pessoas por apostas aqui no Brasil. A gente tem um mercado desregulado até o momento, e isso acaba gerando uma situação bastante atrativa para que manipuladores possam tanto se aproveitar desses mercados ilícitos, atuar de forma ainda sem grande preocupação com qualquer tipo de sanção que possa vir a ocorrer, porque não existe grande fiscalização em combater o problema. Então, isso acabou gerando aí uma situação até certo ponto endêmica aqui no Brasil. Um relatório recente de uma empresa que realiza monitoramentos de partidas no mundo todo indicou que no ano passado, 2022, o Brasil teve aí 152 casos de partidas suspeitas de haverem sido manipuladas. No segundo lugar ficam 92 casos, e ainda num contexto de guerra que eles estão, né? Ou seja, 60 casos a menos do que o Brasil, bem atrás do Brasil. Então, nós fomos, podemos dizer que fomos aí campeões mais de manipulação de resultados em 2022, um título que ninguém quer. Infelizmente, esse é um problema para o qual eu tenho tratado há muitos anos. Eu já tenho trabalhado na prevenção e combate à manipulação de resultados aqui no Brasil desde 2015, e a gente já, desde essa época, já chamava atenção para o problema. Até então, era um problema que ainda era muito incipiente no Brasil. Ele aparecia mais em outros locais, principalmente na Ásia, no leste europeu, em países da Centro-América, mas isso acabou, já se esperava que o Brasil pudesse ser um foco em função de certas situações atrativas que nós temos aqui, muitos jogos de futebol disputados, sem grande vigilância, sem grande controle, né? Então, isso a gente já imaginava poderia incorrer num atrativo para manipuladores, e, de fato, isso tem se comprovado nos últimos anos. Entendo. E quais são hoje os cuidados que as autoridades desportivas devem ter em relação aos atletas, principalmente no que se refere ao possível envolvimento deles com as apostas? Bom, os cuidados das autoridades esportivas, elas, na verdade, devem ocorrer em relação a várias situações, né? Mas os atletas, sem dúvida, são um dos pontos de maior atenção, porque, normalmente, as fraudes de resultados, elas são perpetuadas por atletas dentro de campo. Então, tem que haver, de fato, um trabalho de ação educativo, principalmente de orientação num primeiro momento, para que o atleta não se envolva com a questão das manipulações, né? E, obviamente, que a partir do momento em que os atletas sejam pegos colaborando com esse tipo de prática, é importante que as autoridades esportivas sejam capazes de, além de identificar quem está trabalhando nisso, não só os atletas, mas também quem está por trás financiando as fraudes, mas também seja capaz de aplicar as penalidades pertinentes, né, de uma forma exemplar, até para que isso também coíba
novas práticas desse mesmo sentido. Isso a gente entende que são dois pilares importantes, tanto a questão da prevenção como a questão da atuação posterior, né? Os dois têm que trabalhar juntos para que a gente possa estar coibindo isso aí, evitando que o problema se agrave. E até o momento eu enxergo que não há um trabalho efetivo em nenhuma dessas pontas. Ainda há muito que há algumas iniciativas isoladas estão longe de atingir aí o objetivo de avançar, né, nesse controle. E uma outra situação que também preocupa muito, Ana, é o que diz respeito à questão de atletas envolvidos hoje, não especificamente com a questão da manipulação, mas com a questão das apostas, né? Atletas que realizam apostas esportivas. A verdade é que essa questão das apostas esportivas está muito em voga no Brasil, e como que às vezes o público em geral está muito atraído por isso, a gente vê muita propaganda, patrocínios de casas de apostas a clubes, isso está acontecendo muito. Inclusive, é lógico, a gente não sou a favor de que se proíba, eu só acho que realmente tem que ser regulado, mas, na ponta, os atletas, sim, esses têm que ser proibidos, terminantemente proibidos de realizar apostas, principalmente nas mãos das quais eles atuam. Isso gera um problema, essa situação gera um problema de credibilidade muito grande para o esporte e também tem que ser combatido de forma bastante firme. Outro dia, infelizmente, nós tivemos o caso de um atleta de um clube grande no Brasil que utilizou suas redes sociais para fazer um post de um comprovante de apostas, sugerindo que ele ou alguém próximo dele teria feito uma aposta esportiva. Depois vieram tentar justificar, dizendo que era uma situação de uma situação de parceria que o atleta teria, né, comercial que o atleta teria com a empresa, estaria fazendo uma propaganda. Ainda assim, também não é algo admitido. Existe aí nos regulamentos de competições vedações, existem, né, vedações para esse tipo de prática, tanto a questão de atletas apostando em partidas ou pessoas próximas a ele, e também a questão das relações comerciais de atletas com casas de apostas. Isso tudo tem um limite, tem um controle, e é importante que as autoridades esportivas, elas, de fato, façam valer o que as normas estão pregando contra isso, já que é bastante danoso, né? Como eu disse, afeta de forma bastante grave aí a situação da credibilidade, que é um pilar importantíssimo para o esporte, né? Para que o torcedor siga comprando aí o produto futebol, enfim, o produto esporte. Claro, e então é possível evitar a fraude nos resultados, como você explicou, é possível coibir essa atividade, de que maneira específica, que você, desculpa se você já respondeu, mas eu queria saber mais especificamente. Então, é bom explicar, não é? Eu acredito, Ana, para ser bem sincero, que você eliminar 100% das fraudes de resultados é uma tarefa bastante árdua. Eu diria que é complicado garantir que isso vai acontecer, mas eu apontei alguns cuidados que eu acredito que tenham que acontecer para que isso se torne uma situação excepcional, as fraudes se tornem uma situação excepcional, a participação de atletas ou árbitros nisso seja algo raro. E o problema é que o que a gente está vivenciando hoje é que isso, em certa medida, está ficando cada vez mais comum. Como eu coloquei, né, foram 152 casos de jogos suspeitos só em 2022 no Brasil, e a gente não pode, de forma alguma, tratar isso com naturalidade. Então, assim, é importante que as autoridades trabalhem realmente na construção de um sistema de integridade que realmente funcione. Eu vejo hoje uma preocupação muito grande já de algumas federações em contratar serviços de monitoramento para identificar as partidas. Isso é positivo, mas somente identificar partidas fraudadas não resolve o problema. Aliás, está bem longe disso. A gente precisa, como a gente falou um pouquinho antes, desenvolver realmente trabalhos de prevenção, trabalhos educativos, e também realizar um trabalho forte
na parte da investigação, a partir do momento em que você identificou a fraude, para que você possa construir aí processos sólidos que sejam levados aos tribunais e gerem aí as punições que tem que gerar aos atletas e demais atores envolvidos em fraudes de resultados. Dizer que é assim que eu acho que a gente coíbe a situação, a partir de trabalhos de prevenção e trabalhos de combate. Agora, dizer que a gente vai acabar com as fraudes, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, é muito difícil, até porque ainda que a gente consiga, em determinado momento, zerar esses números, a gente ainda está sujeito a que aconteça uma situação no futuro. Então, é mais um trabalho de guarda permanente, é um trabalho de vigilância que tem que ser feito permanente, né? Assim que a gente vai conseguir assegurar a integridade das nossas competições. É um trabalho permanente de vigilância e com esses outros pilares da prevenção e depois do combate, e tudo isso junto dentro de um sistema em que você coloca as autoridades, aqui no caso do Brasil, de todo o país para trabalhar junto. Então, a CBF, por exemplo, comandando um trabalho nesse sentido, em parceria com as demais federações esportivas, com os tribunais de justiça desportivas, o próprio STJD, aí sim a gente vai conseguir avançar nesse tema, né? E também a partir da inclusão nessas entidades aí de pessoas preparadas, profissionais capacitados também para cuidar do assunto e lidarem aí com as tarefas, principalmente investigativas, que não é ao fácil e que qualquer um possa fazer, realmente precisa preparar para isso aí. Perfeito. Então, você diria que hoje a integridade do esporte está mais em risco que antes? Ana, eu dentro do que a gente tem presenciado, desses números todos que a gente viu, das situações que cada vez a gente está vendo mais notícia falando, né, sobre problemas, não só problemas de manipulação de resultados, mas em outras esferas da integridade também, questões aí relacionadas ao racismo e atos discriminatórios, problemas aí de assédio, abuso, tudo isso, né? Também questões relacionadas a doping de atletas, tudo isso são situações de integridade. E o que a gente tem visto é um incremento, um aumento muito grande nisso aí. Então, eu não sei se exatamente o risco ele é maior, a gente está identificando mais agora essas situações e o que eu sinto falta é que, diante de tudo que está acontecendo, a gente ainda não se mostrou aí capaz de desenvolver um sistema eficaz e assim, coordenado para tratar desse assunto. Como eu falei antes, a gente tem algumas iniciativas esporádicas, às vezes louváveis até na área de integridade. A gente vê alguns comitês de integridade sendo criados, por exemplo, eu sou membro de alguns, como Federação Paulista de Futebol, o próprio Comitê do Jogo Limpo, do Comitê Olímpico Brasileiro, já fui do Comitê do Ciclismo, hoje também sou do Comitê de Ética da Ginástica. Enfim, a gente vê algumas iniciativas sendo construídas, mas ainda isoladas. A gente não tem uma situação sólida e coordenada, que é o que a gente realmente precisa para conseguir enfrentar esse problema, que é um problema grave, que, de fato, ele ameaça a credibilidade e a continuidade do esporte, ameaça o esporte como um produto. A gente vê aí que o esporte é uma indústria, movimenta milhões, bilhões de dólares, de euros, enfim, todos os dias. E, a partir do momento em que situações de integridade passam a ameaçar o esporte, a gente vê que essa indústria, ela em certa medida, ela está sendo prejudicada, e não é o que nós queremos. Aliás, não é o que ninguém quer, nem mesmo as autoridades esportivas, nem os atletas, né, sérios, ninguém quer isso. A gente quer um sistema realmente limpo, que seja bom para todos, né, e não algo que esteja nas manchetes policiais aí, como tem ocorrido nos últimos tempos. Eu espero realmente que a gente seja capaz de resolver esse problema aí no futuro próximo. Com certeza, tomara. E você acha que com a regulamentação agora das apostas esportivas, que está, né, quase para acontecer, vai minimizar esses delitos, ou seja, vão diminuir? Ou... Ana, eu acho que a regulamentação
ela é positiva sob vários aspectos, principalmente em relação a você conseguir buscar um controle maior em relação às casas de apostas, aos apostadores e ao que está acontecendo. Mas, então, assim, eu acho que ela é bem-vinda, a situação da regulamentação, ela tem, de fato, que acontecer. Eu sou um defensor já há muitos anos, não acho que seja positivo a gente viver no limbo que a gente vive atualmente. Mas eu também acredito que a construção de um sistema de integridade, ele independe da questão da regulamentação. A gente precisa de trabalhar realmente de forma séria e visando essa construção desse sistema de integridade, independente do que vai acontecer em termos de regulamentação. Por mais que esteja próximo aí, a gente já está aguardando há tanto tempo e vai que acontece alguma situação e resolvem esperar um pouco mais, a gente não sabe, mas a gente precisa ter em mente isso, que a gente tem que também construir um sistema regulatório para a integridade, né, e não simplesmente voltado para a questão da regulamentação das apostas. Então, eu sou realmente defensor disso, que é claro que os dois temas eles caminham muito próximos, né? A integridade, a questão relacionada à manipulação de resultados e as apostas, até porque as apostas elas são um instrumento utilizado pelos criminosos para manipular os resultados, né? Eles se valem dos mercados. Então, é importante que essas situações elas sejam, de fato, trabalhadas, todas as duas, mas eu vejo ainda como um pouco independentes, principalmente a questão da construção de um sistema de integridade. E acho que, de fato, isso pode ser feito, é possível é necessário que se avance, independente da questão da regulação das apostas, que também é bastante importante para o mercado esportivo. Perfeito. Tiago, valiosíssimas as suas informações, opinião, a opinião que você está dando agora. Esse assunto é muito vasto, né, para se discutir. A gente podia ficar a noite toda aqui falando, mas eu queria te agradecer por enquanto e podemos voltar num próximo momento, quem sabe, a falar sobre algum outro tema dessa magnitude. Eu queria te agradecer muito e a gente se vê na próxima. Obrigado, Ana. Foi um prazer da minha parte. Eu sempre realmente tenho um gosto muito grande em estar contribuindo com essas discussões relacionadas a essas situações de integridade. Então, sempre que o assunto for esse, pode contar comigo. Um abraço.